Fala galera, nesta aula a gente irá aprender sobre o iPolicies. Nas últimas aulas eu ensinei vocês sobre a arquitetura client e server e sobre scripts na arquitetura client e server. E aí nesta aula a gente vai começar a ver componentes da parte do cliente no ServiceNow. Um desses componentes é a iPolicy. Então a gente vai fazer um check-up geral em iPolicy, se aprofundar em cada conceito de iPolicy, cada condição da iPolicy, cada campo que você define dentro de uma iPolicy. Então a gente vai se aprofundar bastante para entender como funciona esse componente no ServiceNow. Se você não assistiu a última aula, que é a aula que eu falo sobre scripts em ServiceNow, explico sobre arquitetura client-server, volta uma aula atrás, assista a aula sobre arquitetura client-server, porque é muito importante para que você entenda o conteúdo desta aula também. Então pessoal, vamos revisitar o que a gente fez nas últimas aulas. Vou acessar o menu Make a Request, clicar aqui no Create New. Então até o momento o nosso formulário está com essa carinha. No caso a visão do solver está desta forma. Se a gente colocar um departamento, os campos ficam obrigatórios, né? O campo What Needed e When Needed. E aí agora a gente precisa melhorar essa visão. Então para isso a gente vai utilizar as iPolicies. Porque, por exemplo, o campo Number ele não pode ser alterado. Eu não posso vir aqui e colocar um 8, por exemplo. Não deveria ser alterável. Então, todos os campos que a gente perceber que não deveriam ser alteráveis, a gente vai colocar como somente leitura. E para isso vamos utilizar o que a gente chama de iPolicies. Então, primeiro, para a gente fazer um trabalho de uma vez só, né, não ficar fazendo um trabalho repetitivo, vamos listar quais campos a gente vai querer deixar somente leitura. Então, vamos listar aqui. Vou colocar no Notepad. Então, colocar o campo Number, o campo Opened By também, porque assim, quando a gente clicar para criar um novo registro, né, Create New aqui no Make a Request, Create New, ele vem já setado aqui qual é o usuário logado. Então, por exemplo, se eu acessar aqui o usuário resolvedor e for criar uma nova requisição com o usuário resolvedor, note que ele vai ficar aqui, no caso, o Opened By o resolvedor. Nesse caso aqui ele já ficou somente leitura por conta que o usuário do resolvedor não tem acesso via ACL para escrever no campo Opened By. Mas se ele tivesse ia ficar igual está para o System Administrator. Então a gente precisa sim criar a regra para deixar somente leitura. Porque mesmo que o usuário tenha permissão via ACL, ele não vai ter permissão via front-end. Então vamos voltar lá para o usuário administrador e vamos continuar listando os campos. Vou acessar o formulário novamente. Então, o Opened By, o Number a gente já colocou. Opened By. O campo Department ele vai permanecer com permissão para escrita, Short Description e Description também. Priority também, e o campo State também vai ser somente leitura. Por quê? O estado ele vai mudar conforme for acontecendo interações sobre um registro, sobre uma solicitação. Então, por exemplo, se o gestor aprovou que uma solicitação fosse executada, ela vai sair de Open e vir para o Work in Progress. Se um usuário terminou aquela solicitação e clicou no botão Resolver, aí ele vai partir de Work in Progress para Close Complete. Então o usuário não vai ter permissão de vir aqui e selecionar um dos estados manualmente. Então o campo State também vai ser somente leitura. Os logs eles pode deixar aberto. Em Order Information a gente vai deixar todos esses campos somente leitura, já estão na verdade, e o Active também vai ser somente leitura. Muito por conta que o campo Active ele fica desflegado quando a solicitação já é encerrada. Então, quando o status é igual a close complete, o campo active vai para falso, no caso. Então, isso é um comportamento que vai acontecer automaticamente conforme o usuário for interagindo com o formulário. Então, ele não pode vir manualmente e deixar o campo active desflegado. Deixa eu ver se tem algum outro campo que a gente vai deixar somente leitura. Por enquanto são esses. Vamos acessar a view do usuário também. A gente está na visão do resolvedor. Vamos para a view do usuário.
user e ver quais campos ele tem acesso. Number, Opened by já está lá, Short Description e Department. Então, no caso do usuário, os campos que já estão aqui já vão contemplar também na view do usuário. Então, vamos lá para o nosso estúdio, que é um ambiente centralizado de desenvolvimento. Acessar a aplicação Make a Request. E vim aqui em Create Application File. Qualquer aplicação, qualquer arquivo que eu vá criar na minha aplicação, sempre é esse o procedimento. Acessar o estúdio, clicar no botão Create Application File e vou buscar por UI Policy. Brevemente, pessoal, na última aula eu expliquei e dei uma introdução sobre script, mas na última aula eu fiquei muito focado na arquitetura web, do client e do server. Nesta aula eu vou explicar, passar mais a fundo o que seria uma UI Policy. Então, em breves linhas, uma UI Policy, ela, como o próprio nome já diz, é uma política de interface do usuário. UI vem de User Interface e Policy, então política de interface do usuário. Então é uma regra que eu defino de como o formulário, então como o nosso formulário aqui, vai se comportar de acordo com uma regra. Então, por exemplo, a gente definiu uma UI Policy na aula passada na visão do resolvedor. Deixa eu acessar ela rapidinho aqui. View, resolvedor. A gente definiu uma regra na aula passada que quando o campo Department não estiver vazio, os campos vão ficar obrigatórios. Então é uma regra. Quando um campo não estiver vazio, os outros campos são obrigatórios. Então, basicamente, uma UI Policy é isso. Então, para definir uma UI Policy, eu tenho que dizer em qual tabela ela vai ser executada. Então, eu posso ter uma UI Policy para qualquer tabela dentro do ServiceNow. No caso, a nossa tabela de solicitações é a Make, a Rec, Request. Eu tenho que dar um nome para uma UI Policy e isso é livre, é um campo do tipo string, então é livre, eu posso colocar o nome que eu quiser. Se tiver algum padrão, é importante, porque aí toda o UI Policy fica com o mesmo nome, né? Fica com o nome no mesmo padrão escrito, isso facilita na documentação e na futura manutenção do sistema. Então eu vou criar uma UI Policy para a gente chamada View OnLoad. O que seria uma View OnLoad? OnLoad é no carregamento. Então tudo que for acontecer assim que o usuário carregar o formulário, eu vou definir na View OnLoad. E por ser uma View OnLoad, eu não preciso definir uma condição. Uma UI Policy ela tem as conditions, que é a trigger que vai fazer com que a UI Policy seja executada. No caso da UI Policy que eu mostrei para vocês, a trigger era o departamento não está vazio. E aí ele executa o que a gente chama de UI Policy Actions. No nosso caso, nessa primeira UI Policy, é uma View OnLoad. Então, ela vai executar no carregamento. Como é no carregamento do formulário, então, por exemplo, dá um Ctrl R aqui. No carregamento eu não tenho uma trigger, vai ser só mesmo no carregamento. Então eu vou deixar conditions vazio, que ele vai entender que é para rodar no onload, deixar aqui fligado que ele vai rodar no onload. E como não tem uma condição, eu não preciso deixar o reverse if false, porque não tem if false. Como eu não defini o if, não tem o if false, então eu posso não deixar checado aqui essa opção de reverse if false. E ela não é uma UI Policy herdável. Então, na parte de script, eu não vou rodar scripts na minha UI Policy e vou salvar. Então, é bem simples mesmo a UI Policy. Eu defino qual é a tabela, qual é o nome, a condição e agora a gente vai definir as UI Policy Actions, que é onde entra a lista de campos que a gente levantou. Então, o primeiro campo é o campo Number. Então, perfeito. Eu tenho que dizer aqui, primeiro, ele já mostra pra gente qual é a UI Policy que vai ser executada essa UI Policy Action, no caso é a View OnLoad que a gente acabou de criar. A tabela ele herda da UI Policy, e aí aqui eu tenho que dizer qual é o field name, que a gente colocou o campo Number. Application ele já seta, e aí aqui tem os três principais campos de uma UI Policy Action. Ele vai primeiro perguntar, ok, quando acontecer a condição que está definida na UI Policy, o campo Number vai ser mandatório? Aí eu posso dizer True, False ou Leave Alone. E o que seria isso? O Leave, isso é muito importante que vocês entendam, porque eu já peguei vários bugs em projetos
porque a pessoa não entendia essa parte do leave alone, a pessoa que desenvolveu não entendia essa parte do leave alone. Se eu defino como leave alone, ele vai meio que ignorar essa opção mandatório ou visible ou read only para o campo que está aqui. Ele vai ignorar e vai deixar... na tradução vai ficar meio que deixar-se decidir sozinho. Por que isso? Porque eu posso vir num campo, por exemplo, o campo number, e dizer que se ele é read only e mandatório. Se tá leave alone, ele vai garantir que o que está definido no campo seja executado. Se eu começo a definir dentro da whilePolicy as regras, quando cai no reverse if false ou quando a whilePolicy é executada, ele vai quebrar a regra que está definida no campo que eu acabei de mostrar para vocês, que seria aqui o read only mandatory. Então, só deixa essa opção quando você não quer que aconteça nenhuma ação relacionada àquele atributo. Então, por exemplo, para o campo number, eu não quero que aconteça nada em relação a ser mandatório ou não. Eu quero que ele sempre obedeça o que está aqui no campo definido. Então, deixa como livre alone. Agora, quando você quer que seja true ou false, enfim, aí segue o padrão. Então, no caso do campo number, a gente vai deixar leave alone, porque ele é read only como read only, né? Na verdade, ele é preenchido como padrão. Então, não faz sentido a gente colocar como mandatório, porque é um campo um valor gerado pelo próprio sistema. Visible, a gente vai deixar leave alone também, porque é um campo que ele nunca vai ser oculto, ele sempre vai estar visível no formulário. Porque se eu coloco como visible true, e se tivesse lá na meu whilePolicy definido uma condição, quando caísse no if false, né, e tivesse checado lá reverse if false, ele ia fazer o inverso, de true ia ficar false. Então eu vou deixar leave alone também, porque eu quero que o campo sempre esteja visível. E o read only, que é o que nos interessa no momento, é true. Perfeito, então na view onload, read only true para o campo number. E agora eu vou repetir esse mesmo processo para os outros campos. Então eu vou vir aqui, atualizar essa lista aqui de baixo, já está mostrando na Related List de whilePolicy Actions da whilePolicy View onload, que a whilePolicy Action que a gente criou. Então eu vou criar uma nova para o campo OpenEdBy. Então eu vou pesquisar OpenEdBy e vou deixar como read only true e submeter. Vou fazer o mesmo processo para o campo state, read only true. E também para o último campo, que seria o campo active. Então eu venho aqui, active, read only true também. Então vou atualizar aqui a minha Related List. Perfeito, os 4 campos já estão aqui nas whilePolicy Actions. Se a gente voltar no formulário agora, que estaria aqui no caso, vou acessar Make a Request, clicar no Create New, olha que legal, campo para o usuário System Administrator que tem permissão via whilePolicy, também está Read Only o campo Number. O campo State, Read Only. Se a gente vir em Order Information, Active, também o Read Only. Então o whilePolicy é bem fácil de ser definida e bem fácil também de ser aplicada. Então já está funcionando a nossa whilePolicy. O que é interessante também na View onload. O campo Department ser obrigatório, Short Description e Description e Priority também. Deixa eu ver se tem Priority não. Tem. Então vai ser obrigatório Priority também. O Additional Comments e Work Notes eles vão ser opcionais mesmo. E aqui no Order Information não tem nenhum campo porque todos estão somente leitura. Então vamos colocar aqui na nossa listinha para o campo Department, Short Description e o Priority. Todos esses campos vão ser obrigatórios. Então vou voltar aqui. Isso vai acontecer com esses campos, né? Eles vão ser obrigatórios na View onload também. Então deixa eu fechar aqui essas whilePolicy Actions. Eu posso continuar utilizando essa mesma whilePolicy, que é a View onload, e vou definir agora os campos mandatórios. Então vou colocar aqui o campo Department, buscar pelo campo Department, e colocar aqui mandatório é verdadeiro. E dar um Submit.
Também vou fazer para o campo short description. Opa! Short description. E o mandatório true também. Agora para o campo description e o último é o priority. Então, description, mandatório, e o campo priority, mandatório true também. Perfeito. Então vamos voltar no formulário e testar os campos que ficaram obrigatórios. Olha que legal, já está os campos somente leitura. Campo priority obrigatório, se colocar como none ele pede como obrigatório. Department, description, todos eles obrigatórios. Então as regras estão funcionando na view onload. Para ficar bem explicadinho a parte do reverse if false, que é muito importante, eu vou mostrar para vocês a yPolicy que a gente tinha criado na aula passada. Essa daqui, Department is not empty view. Já vou aproveitar para deixar o nome dessa yPolicy no nosso padrão de nomenclatura de yPolicy. Então vou colocar aqui o short description view Department is not empty. Então ficou dessa forma. Salvar. Então o que é importante que vocês entendam, né? No caso dessa yPolicy da view Department is not empty, a gente definiu uma condição, Department is not empty, ou seja, essa yPolicy ela vai ser executada quando o departamento não estiver vazio. E o que ela vai executar? Justamente os yPolicy actions. Então ele vai dizer assim, campo what needed, quando o departamento não está vazio, ele vai ser mandatório, ele vai ser visível. O campo when needed, ele vai ser mandatório e ele vai ser visível. E o que acontece? Como está definida uma condição e o campo reverse if false também está ativado, deixa eu colocar aqui no advanced view para a gente ver o campo reverse if false. Aqui na aba when to apply, o campo reverse if false ele está flaggado. Quando o departamento não estiver vazio, ele vai executar o yPolicy também. Mas ele vai executar de forma reversa. O que está definido como true, ele vai colocar como falso. E o que está definido como falso, ele vai colocar como true. Então, por exemplo, departamento está vazio. O que ele vai fazer? What needed, ou ao contrário de true, vai ser falso. Então, ele não vai ser mandatório e não vai ser visível. O mandatório, no caso do campo when needed, ele não vai ser mandatório e também não vai ser visível. Isso por conta do reverse if false. Vamos exercitar essa explicação. Eu vou deixar aqui os dois visible como leave alone, que é o que a gente tinha visto na criação da última yPolicy. Então esse aqui vai ficar leave alone e esse aqui também vai ficar leave alone. Se a gente for lá para o formulário agora e dar um refresh na tela, note que os campos what needed e when needed eles passaram a ser exibidos, porque um campo por padrão ele é exibido no formulário. O que fazia com que esses campos não fossem exibidos quando o departamento não estava preenchido era justamente o reverse if false, porque ele percebia que ele tinha que executar o que é ao contrário, e como a gente definiu que é um campo mandatório e é um campo visível, ele estava fazendo ao contrário, então caía na condição falso. E, por exemplo, se eu preencher agora o department IT, ficou mandatório, porque ele notou agora que o departamento está preenchido, então caiu na condição verdadeira da minha yPolicy, então executou aqui mandatory true e o when needed também mandatory true. Então a gente precisa sim deixar o visible aqui true, para que quando caia na condição false da nossa yPolicy, ele fica invisível, que é o comportamento que a gente quer que aconteça. Então voltando lá para o formulário e retestando, os campos já vão ter sumido. Ó, perceba, departamento não está preenchido, caiu na condição falsa da yPolicy, então ao contrário de visível é não visível. Então vou colocar aqui um departamento e agora está visível e também mandatório. Então isso é o reverse if false.
Se vocês não entenderam ainda, revejam várias vezes, porque isso é muito importante. Isso sana vários problemas em projetos. Porque se eu quisesse esse comportamento de quando está preenchido ele aparece e quando não está preenchido ele não aparece, se eu não uso reverse if false, eu tenho que criar duas while policies. E aí eu começo a ter várias while policies em um mesmo formulário e isso vai começando a ter problemas de performance. Uma outra coisa que eu queria explicar para vocês que eu não expliquei ainda é a parte do global. Aqui tem uma flag global. E aí o próprio SourceNow ele dá uma explicação aqui, ó. Se select the while policy applies to all form views. Então, lembra que a gente definiu aqui duas views? Uma é a visão do solver e outra é a visão do user. Então, se o global está ativado, para todas as views, essa while policy vai ser executada. Do contrário, eu tenho que definir qual é a view. No nosso caso, as nossas while policies estamos criando todas como global, justamente para o usuário e também o resolvedor ter as mesmas visões. E o último campo aqui, que é uma flag também que eu gostaria de deixar explicado para vocês, é o inherit, que seria herdar, né? Quando a gente herdou a tabela task, todas as while policies que estavam com isso aqui checado, elas vão ser executadas também na tabela filha. Então, se por exemplo, eu crio várias while policies com esse campo flegado, as tabelas que forem criadas herdando a tabela de make a request, elas vão herdar também a while policy. Do contrário, se tiver aqui desmarcado, que é o que a gente vai deixar, eles não vão herdar essas regras. Geralmente quando a gente cria uma tabela herdando de uma outra tabela, a gente quer recuperar os campos e as regras de negócio. Geralmente não queremos recuperar também as regras de interface, né? as regras da parte do client, as regras dos formulários. Geralmente isso é definido depois que a tabela foi criada. Então no nosso caso a gente vai deixar não herdável, até porque essa tabela nunca vai ser herdável. Bom pessoal, tendo todos esses conceitos em mente, eu vou deixar com vocês um laboratório para a gente exercitar o que a gente está fazendo, né, das while policies. A gente criou todas as while policies para a tabela request. Mas lembra que no nosso modelo de dados a gente também tem a tabela de requests tasks, que seriam as tabelas das nossas requisições. Se a gente acessar o formulário, note que ele está todo cru, não tem nenhuma regra de interface do usuário. Então, a primeira regra, eu vou deixar aqui as regras, vou escrevendo, aí depois vocês pausem o vídeo e vejam todas as regras que vocês vão precisar criar. E aí isso eu não vou fazer, eu vou deixar que vocês façam pra gente, e aí depois eu vou fazer só mostrar o resultado para vocês exercitarem sem eu estar fazendo junto com vocês, para que vocês vão aprendendo assim com mais efetividade. Então, os campos que são somente leitura. Então, campos somente leitura. Para a tabela tasks vão ser o campo number, o campo state, o campo parent. Deixa eu ver se tem mais um campo. Legal. Por enquanto são esses. Campos obrigatórios. Vão ser o campo assigned to, o campo priority. Na verdade, o campo assign to, eu vou até colocar ele diferente aqui. Eu quero que ele seja obrigatório quando o status for work in progress. Então, quando o status da tarefa for work in progress, o campo assign to é obrigatório. Então, state igual a work in progress, o campo state é obrigatório. Perfeito. Vou colocar assim. Deixa eu dar um. Perfeito. E os campos obrigatórios também vão ser short description e description. Somente leitura também vai ser o campo active. Então ficou dessa forma aqui. Tira uma foto, um print, que essas são as regras. Então, os campos somente leitura, independente da condição, vão ser number, state, parent, active.
Os campos obrigatórios, independente da condição, vão ser os campos Priority, Short, Description e Description. E o campo State, quando o State for in progress, Work in Progress, ele é obrigatório. E na verdade, quando for Work in Progress, Close Complete, Closed Incomplete e Closed Skipped. Então a gente pode fazer com que quando o State for diferente, né, então vai ficar diferente de Open, o campo State é obrigatório. Perfeito, então essas são as nossas regras para a tabela de tarefas. Eu vou fazer e volto com o resultado. Bom pessoal, então depois de concluído, esse é o resultado. Campo Number está somente leitura, campo Priority obrigatório, State e Parent somente leitura, Short Description e o Description obrigatórios, o Active também somente leitura. E aí como ficaram as YPolicies? Eu criei uma YPolicy chamada ViewOnLoad para a tabela Task, sem nenhuma condição e também sem ser reverse if false. Ela é global, não é herdável e roda no load. E ela tem 7 YPolicy Actions. Então cada um dos campos que foram definidos aqui, né? Se você 3 com mais 4 vai dar o 7. E aqui estão as regras. Então defini todas as regras aqui nos YPolicy Actions. E também criei uma outra YPolicy chamada View. Deixa eu colocar um if para ficar padrão. State is not open. Então coloquei que a condition é state is not open. E a YPolicy action é o assign to, é true e também é visível. E como é uma view, na verdade, como é uma YPolicy reverse if false, eu deixei checado aqui como reverse if false. E se a gente voltar lá no formulário, note que o campo assign to, ele nem está aparecendo, porque como estamos no status open, está caindo no reverse if false do visível, ele está ficando oculto o campo assign to. Bom pessoal, essa aula vai ficando por aqui. Nesta aula a gente aprendeu tudo sobre o YPolicy. Aprendemos todos os conceitos e além de aprender os conceitos, a gente também aplicou os conceitos na nossa aplicação Make a Request. Tanto as regras da interface da tabela de requisições, como também as regras de interface da tabela de tarefas de requisições. Na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre os Client Scripts, que são, de fato, scripts que rodam do lado do cliente. Se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro dos conteúdos das próximas aulas. Caso tenha alguma sugestão, dúvida, algum feedback, nos envie um e-mail em corpilai@gmail.com. E nos siga nas redes sociais, no LinkedIn e também no Instagram. Até a próxima aula. Valeu e fui!